Você sabia que existe um livro que, segundo a lenda, foi escrito com a ajuda do próprio diabo? Este é o Codex Gigas, também conhecido como o Livro do Diabo. Mas o que faz esse livro tão misterioso e fascinante? O Codex Gigas é um dos maiores manuscritos medievais já descobertos e envolve uma história repleta de mistério, lendas e uma conexão enigmática com o sobrenatural. No vídeo de hoje, vamos explorar tudo sobre este livro extraordinário, desde suas origens, suas páginas que geram temor e, claro, o mistério que o cerca. Prepare-se para uma viagem no tempo e no oculto. O Codex Gigas foi criado no século XIII, mais precisamente em 1229, e é um dos maiores e mais bem preservados manuscritos medievais ainda existentes. Com impressionantes 92 centímetros de altura e 50 centímetros de largura, ele pesa cerca de 75 quilos, tornando-o uma verdadeira obra monumental da época. Mas o que realmente chama a atenção nesse livro não é apenas seu tamanho, mas sua origem misteriosa. De acordo com a tradição, o Codex foi escrito por um monge beneditino chamado Hermann, que vivia no mosteiro de Podražice, na atual República Tcheca. A história diz que Hermann, após ser condenado por um grave crime, fez um pacto com o diabo para salvar sua vida e evitar uma punição cruel. Como parte do acordo, Hermann prometeu escrever o livro mais grandioso já visto, um livro que contivesse todo o conhecimento do mundo. Para concluir essa tarefa, ele teria contado com a ajuda do próprio diabo, que o teria ajudado a completar a obra em uma única noite. O Codex Gigas é composto por mais de 310 páginas de pergaminho e contém uma enorme variedade de textos. Ele não é apenas um livro de orações ou um manual religioso, mas também uma verdadeira enciclopédia medieval. Além de passagens da Bíblia, o Codex Gigas inclui uma série de outros textos, como tratados médicos, históricos e até de astrologia. Em sua totalidade, o livro oferece uma visão abrangente do conhecimento medieval. Entre as páginas, há um dos maiores textos da Bíblia, o Antigo Testamento inteiro e até partes do Novo Testamento. Além disso, há um calendário, tratados sobre medicina e até mesmo um texto sobre o Livro dos Exorcismos, com instruções para afastar demônios e espíritos malignos. Isso torna o Codex Gigas não apenas uma obra religiosa, mas uma enciclopédia esotérica, reunindo tanto a fé quanto os mistérios que dominavam o pensamento medieval. Agora, chegamos ao ponto que realmente confere ao Codex Gigas sua fama. Uma enorme ilustração do diabo, que ocupa uma página inteira do livro. A imagem mostra o diabo em toda a sua glória assustadora, com chifres, olhos penetrantes e uma aparência monstruosa. Ele aparece em um fundo escuro que parece refletir o medo e o caos. Esta figura é, sem dúvida, uma das mais chocantes e enigmáticas do Codex. Mas por que essa imagem do diabo? O que ela representa? De acordo com as lendas, o monge Hermann teria feito um pacto com o diabo para concluir o livro. Muitos acreditam que essa ilustração seja uma forma de simbolizar o pacto com as forças do mal. A imagem é uma das representações mais expressivas do diabo na arte medieval, o que só adiciona mais mistério a esta história. A presença do diabo no livro reforça a ideia de que este não era apenas um livro comum, mas uma obra que transcende os limites do conhecimento humano e entra no reino do sobrenatural. Mas será que a história de Hermann e seu pacto com o diabo é verdadeira? Ou isso não passa de uma lenda criada para explicar o tamanho e a complexidade do livro? Há várias teorias sobre como o Codex Gigas foi realmente criado. Alguns estudiosos sugerem que Hermann foi um monge extremamente talentoso e dedicado, mas que talvez tenha exagerado nas suas promessas e nas circunstâncias de sua criação. É possível que ele tenha passado muitos anos trabalhando no livro, de forma intensiva, e que a história do pacto com o diabo
tenha sido uma explicação mítica para um trabalho extraordinário. Outros acreditam que o livro é fruto de um esforço coletivo, sendo escrito por vários monges ao longo do tempo, o que explicaria o volume e a diversidade de conteúdos. A verdade, no entanto, permanece envolta em mistério. O que sabemos é que o Codex Gigas é uma obra monumental, cuja criação exigiu muito mais do que habilidade com a escrita. Enquanto a história do pacto com o diabo é a mais famosa, existem outras teorias sobre como o Codex Gigas foi criado. Alguns historiadores acreditam que Hermann, o monge acusado de crimes, pode ter feito o livro em um esforço desesperado para buscar redenção, utilizando o trabalho como uma forma de penitência. Outros estudiosos sugerem que o livro foi encomendado por um patrono poderoso que desejava ter o livro mais grandioso do mundo, em uma tentativa de afirmar o poder de sua região ou da Igreja. Outra teoria sugere que o livro foi encomendado por um grupo de eruditos ou monges que desejavam criar uma obra que sintetizasse todo o conhecimento da época. A presença de textos de astrologia, medicina e ciência nas páginas do Códex pode indicar um esforço para combinar o conhecimento científico com o religioso, algo muito comum durante a Idade Média. Esse tipo de abordagem era visto como uma tentativa de reconciliar os estudos mundanos com a fé. Após sua criação, o Codex Gigas foi guardado no mosteiro de Podlagice, mas seu destino tomou rumos inesperados. Em 1420, durante a Guerra Hussita, o mosteiro foi saqueado e o livro desapareceu por um tempo. No século XVII, o Codex Gigas reapareceu na Biblioteca Imperial de Viena, na Áustria. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi transferido para a Suécia para segurança, e até hoje o livro permanece guardado na Biblioteca Nacional da Suécia, onde está acessível para pesquisadores. O Codex Gigas, ao longo de sua história, se manteve como um símbolo de mistério e fascínio. Sua relação com o diabo, sua grandeza e os segredos que ele carrega tornam-no um dos livros mais intrigantes do mundo. Então, o que podemos aprender com a história do Codex Gigas? Será que ele é apenas um livro medieval ou existe algo mais profundo e misterioso por trás dele? O fato é que, até hoje, o Codex Gigas continua a nos fascinar e a nos fazer questionar os limites do conhecimento e da fé humana. O livro, com sua grandiosidade e seus mistérios, é um testemunho da criatividade humana, da busca pelo conhecimento e da eterna luta entre o bem e o mal. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o Codex Gigas ou outros mistérios históricos, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!